Bom dia para todos. Hoje o nosso tema é de serviços e infraestruturas urbanas e pública. Hoje também eu quero fazer uma complementação de algo que eu não falei nas aulas passadas, que é como interpretar a legislação de uso e ocupação do solo. Então, embora a gente utilize o uso e ocupação do solo aqui como um ponto de partida para entender os serviços e infraestruturas, eu deixei de falar nas aulas passadas, porque a aula era muito densa, sobre como que essa lei de uso, como que esse uso e ocupação do solo, ele se reverte em lei, como que ela é interpretada aqui no Distrito Federal e como é que a gente tem acesso a essa informação. Como a gente tem o que a gente deve usar para seguir efetivamente essa informação, né? Bom, serviços e infraestrutura. O Duarte diz que o plano diretor, ele é de fato um instrumento de excelência do planejamento urbano. Eu já reforcei isso, em especial na aula sobre serviços e infraestrutura, onde eu afirmei que hoje o planejamento urbano como instrumento se resume ao o plano diretor e os vários instrumentos que existem dentro do Estatuto da Cidade. E que o plano diretor é responsável por coordenar e implementar por meio de uma política pública esses instrumentos. Por causa disso, o plano diretor se tornou, na atualidade, a principal peça de planejamento urbano e, em alguns momentos, até regional do Brasil. Então, ele é extremamente relevante. Ele tenta dar conta de todas as dimensões do urbano que nós vimos em aulas anteriores. E ele propõe direcionamentos para que eles atendam da melhor forma possível às demandas da população, além, claro, de resolver problemas e evitar, às vezes, que um problema aconteça. Evitar no sentido de mitigar, resolver no sentido de compensar os problemas urbanos. Por causa disso, o plano diretor ele tem que versar sobre muitos assuntos. E um dos assuntos é o de serviço em infraestrutura urbana, que vai ser tema da aula de hoje. Eu queria distinguir, então, o que é esses serviços e infraestruturas de um outro papel do plano diretor e do planejamento urbano, que é o de uso e ocupação do solo. No âmbito do uso e ocupação do solo, o Estado ele não age diretamente sobre o território, e sim o regula, que é o que eu vou passar a falar a partir de agora, não é sobre a lei de uso e ocupação do solo, aplicado aqui no caso do Distrito Federal. Já do ponto de vista de serviços de infraestrutura, aí cabe o Estado atuar diretamente dentro desses serviços, porque são necessidades básicas da população e demandam, claro, a forma que o Estado haja dentro desses serviços, né, para garantir que, de fato, essa necessidade básica da população seja alcançada. Antes de a gente entrar especificamente, então, em serviços e infraestruturas, vamos ver um pouquinho sobre uso e ocupação do solo e como que o Estado age não age diretamente e regula ele. Bom, eu li aqui todos os meus materiais, deixa eu achar aqui que eu já estava consultando outros. Eu vou convidar vocês a entrarem na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal. Não precisa fazer agora, quem quiser fazer acompanhando, sinta-se à vontade também. Para você acessar, você pode entrar no próprio Google e digitar LUOS-DF. O primeiro resultado costuma ser, pelo menos para mim, como a LUOS. A LUOS é, como eu disse, Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal. Essa lei ela foi aprovada no ano passado, e no final de 2018, com vigência no ano passado, e ela regula o uso e ocupação do solo. Antes dessa lei, o que nós tínhamos era uma enorme quantidade de definições de parâmetros urbanos, distribuídos às vezes por RA, às vezes por leis distritais. Enfim, era uma bagunça, realmente uma bagunça. Não tem outro adjetivo possível para falar o que era a legislação urbanística antes da LUOS. Vocês tiveram sorte que chegaram aqui no momento em que a LUOS está em vigência. Tem algumas particularidades para considerar aqui. Primeiro, que a LUOS só vai versar sobre áreas regularizadas ou em processo de regularização, e no estágio final ainda do processo de regularização. Ou seja, não vai ter definição de uso e ocupação do solo para áreas de áreas irregulares. Por exemplo, Sol Nascente Trecho 3, Vicente Pires, que está em processo de regularização, ainda não está no estágio final, o pôr do sol, por exemplo, as áreas de bordas das áreas já regulares, mas que não tem escritura ou não tem processo de regularização, também não vão entrar nessa lei. Além disso, também não existe aqui na lei
a definição para o plano piloto. Por quê? Aí é uma questão estratégica, burocrática, política. O plano piloto tem toda uma complexidade que envolve o patrimônio. Se a gente permanecesse com essa definição também do uso e ocupação do plano piloto, provavelmente o plano piloto iria atravancar o processo de aprovação dessa lei. E repare, planejamento atua por meio de lei, isso eu já disse em aulas passadas. Então, tudo aqui vai estar definido dentro de um conjunto de normas e obrigações. Por ser uma lei, existe todo um caminho que deve ser seguido dentro da Câmara que precisa ter que pode demorar, né? No caso do uso e ocupação do solo, por exemplo, demorou anos para a gente conseguir aprovar essa lei. O caso do plano piloto, existe um plano à parte, que é o PPCub, que ele ainda está em processo de discussão, para vocês terem uma ideia. Imagina, se tivesse tudo junto, o que seria o ideal? Não é o ideal. Mas se estivesse tudo junto, então a gente teria ainda a LUOS ali parada em um processo de aprovação, de uma facilitação de toda a definição de uso e ocupação do solo aqui do Distrito Federal. Deixa eu ver, alguém tinha perguntado alguma coisa aqui no chat? Deixa eu voltar aqui para o chat para ver. Opa, aqui. O Sérgio fez uma boa pergunta. O PEDOT, ele é anterior à LUOS? Não, não é anterior à LUOS, o Sérgio. Como funciona? Existe toda uma ordem de planejamento que a gente precisa seguir. Existe uma definição macro da estrutura, que é o PEDOT. Então, o PEDOT ele vai falar sobre a política urbana no Distrito Federal e versa sobre todo o território do Distrito Federal. Não tem nenhum lugar que não tenha definição por meio do PEDOT. Mas o PEDOT ele vai falar de forma muito ampla e abstrata. Esse é o papel dele. O papel dele é ver a visão, permitir uma visão panorâmica sobre o processo de ocupação territorial e de definição das questões urbanas no território do Distrito Federal. Então, o PEDOT, ele versa sobre tudo, ele continua vigente, só que ele não vai tornar específica as questões. Isso ele nunca fez, não era o papel do PEDOT. Onde que a gente tinha de fato essas definições bagunçadas, não é, de parâmetros urbanos para cada uma das áreas, ou seja, o detalhamento do plano do PEDOT, né? Cada RA, ao longo das décadas, foram elaborando os seus PDLs, que é o Plano Diretor Local. Os PDLs tinham dentro dele um mapa de uso e ocupação do solo que definia os parâmetros para cada uma das RAs. Tinha RA que tinha RA que não tinha. O caso do plano piloto era NGBs, às vezes tinha NGB que era para fora do plano piloto. Enfim, cada lugar tinha uma norma diferente, com uma formatação diferente. Toda vez que a gente quisesse interpretar a legislação, a gente tinha que ir lá, olhar, ler o documento inteiro, os documentos são super extensos. Isso não era prático, isso não era acessível para a população. E se essas leis não forem acessíveis à população, a população não vai conseguir estabelecer mecanismos de controle social sobre a aplicabilidade dessas leis. Então, elas devem ser de fácil acesso. Elas devem ser resumidas o máximo possível. Elas devem ser amplamente difundidas. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir, de fato, que a população compreenda as questões urbanas e promova o seu controle social por meio da ocupação do território. Pois bem, então o PEDOT continuou vigente e a gente tinha uma série de outras leis que detalhavam o PEDOT. O que nós fizemos? Revogamos essas outras leis parcialmente, não foi tudo, só a parte de uso e ocupação do solo, dos PDLs e das NGBs que estavam espalhadas aí pelo Distrito Federal, e outras leis, que tinham vários, tinha MDE, tinha PRs, tinha tanta forma, pedacinhos de leis, que foram revogadas. E a gente substituiu por essa que está projetada aí na tela de vocês, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, ele é um detalhamento do PEDOT. Então, não revogou o PEDOT, simplesmente detalhou ele de forma mais clara. Bom, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui? O Sérgio falou, nossa, deveria ser um caos. E era um caos, era um caos. A gente, era assim, tinha que fazer pesquisas, sabe, super extensas. Muitas vezes tinha que ir lá perguntar a quem deu origem a essa lei, exatamente porque a gente não tinha uma definição concreta nessa legislação. Pois
Então, eu convido vocês a fazer esse exercício porque ele vai ser útil não só para agora, como para toda a sua vida profissional. O professor de PA, ele usa esses parâmetros para que vocês definam a forma de ocupação. Geralmente, quando começa o semestre, o professor te dá um lote e fala, ó, você pode construir no máximo tanto, tem que ter tanto de taxa de permeabilidade, tanto de taxa de ocupação. Geralmente ele faz isso. Ou então ele só te fala, o coeficiente de aproveitamento é tal, né? E aí você vai ter que interpretar. O ideal é que ele não te desse isso. O ideal é que ele fizesse com que você fosse procurar, para que você tivesse um entendimento de como isso funciona. Porque quando você for fazer seu primeiro projeto e todos os demais projetos que você fizer na sua vida profissional, a primeira coisa que você vai fazer é descobrir qual é o enquadramento legal daquele lote, qual você vai fazer o projeto, e o que pode, o que não pode, e o que deve ser feito, e o que não deve ser feito no projeto. E quem vai fazer isso é você, não vai ser um outro profissional. Então você precisa entender como funciona essa legislação e como interpretá-la. Cada município, como eu disse, por ser uma lei municipal, tem uma forma diferente de fazer. A LOS, ela tentou meio que atualizar a forma como isso é feito. Então, ela antigamente era muito diferente de todos os outros municípios. Agora é parecido com os outros municípios, mas claro, tem suas particularidades. A primeira coisa é o texto na íntegra. Vale a pena, porque ele é super curto, dá uma olhada lá no texto na íntegra. Por exemplo, no texto na íntegra, fala o que se considera como zonas. O que é uma zona? O uso do solo nos lotes da projeção abrangidas por essa lei é indicado por unidades de uso e ocupação do solo, as UOS. Isso é uma primeira questão que a gente vai falar logo na sequência. E está escrito no anexo 2. Uma outra definição que ele fala. O que é coeficiente de aproveitamento? E aí eu pergunto, responda aqui no chat, vocês que estão aqui. Vocês sabem o que é o coeficiente de aproveitamento? Ou será que eu preciso explicar o que é? Porque eu posso explicar, sem problema nenhum. Ó, o coeficiente de aproveitamento é o índice de construção que, multiplicado pela área do lote ou da projeção, define seu potencial construtivo. Então, ele define, ele fala o que é contado dentro do coeficiente de aproveitamento, por exemplo. Aqui, deixa eu terminar de carregar. Então, pronto. Ó, ele fala que para contar dentro do coeficiente de aproveitamento, todas as áreas cobertas e construídas contam como elemento para área rotável para definir o coeficiente de aproveitamento, exceto algumas outras áreas que estão aqui, ó. Vagas exclusivas para garagem, circulação e manobra de carro, não conta dentro do coeficiente de aproveitamento. Elementos de proteção de fachada, pilotis, galerias para acesso a logradouros públicos, isso não conta como cômputo para coeficiente de aproveitamento. Ou seja, como se eles não existissem do ponto de vista da legislação, né? As alturas máximas, enfim, ele vai falando de forma bastante específica sobre várias questões da ocupação do solo aqui no Distrito Federal. Só que ele não fala, nesse corpo da lei, o texto na íntegra, especificamente sobre o seu lote. E a lei na íntegra, ela delega a seus anexos a definição específica de cada lote. E aí, como é que você vai fazer a definição específica de cada lote? Você tem que entrar aqui na lei, de novo, e entrar nos anexos. A primeira coisa é descobrir aonde o seu lote está, não é? Então, vamos supor que você está na sua atividade profissional e o seu cliente te deu um lote para construir. Você vai entrar aqui nos mapas de uso e ocupação do solo de cada localidade e entrar dentro desses mapas. Vamos pegar aqui o Guará, por exemplo. Vamos supor que o lote que ele definiu para você é aqueles lotes que têm uma verticalidade maior, inclusive, né? Que ficam aqui no cantinho. Tem uns lotes aqui no Guará que eles são bem altos. Não sei se vocês lembram. Vamos dizer que o lote que ele te deu é próximo a ele e está aqui nessa esquininha. Deixa ele terminar de carregar, que o computador não está tão rápido assim. É nessa esquininha aqui. Você encontrou o lote, encontrou o lote dele no mapa, entrou aqui e olhou a cor desse lote, nesse mapa. Nesse mapa ele tem uma cor no interior da quadra com um amarelo mais fraco, né, com menor intensidade, e um amarelo mais escuro, que está aqui, o da esquina. O meu lote é o da esquina. O que significa essa cor? Significa o uso que eu estava falando lá da lei da íntegra. Ele aqui está definindo que um daqueles usos que estavam lá na lei da íntegra se refere a esse lote aqui também.
Então a gente olha para ele, vê a cor, marca bem essa cor e vai aqui na legenda, quando o computador terminar de carregar, aqui na legenda, e olha o que ele significa. Ó. O amarelo claro seria o RO1 e o amarelo escuro RO2. Então o meu lote está classificado dentro da zona RO2. Ótimo. Pega seu caderninho, aqui, ó. Tá aqui, estou com o meu caderninho e anota. Meu lote é o RO2. Poderia ser qualquer nome. Aqui, esse nome, ele é só uma definição. A gente poderia, vou até brincar aqui, poderia ser zona abacaxi, zona árvore, zona sofá. É só um nome que a gente dá. Esse nome não importa muito. O que importa é o que ele significa. E aí que entra a segunda parte da análise desse lote. Que é o que o professor de PA costuma fazer para você e eu defendo que ele deveria deixar você fazer por conta própria, né? Bom, como que você vai descobrir então quanto que é o coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e taxa de permeabilidade? Você volta lá na lei, aqui, e a primeira coisa que você vai ter que fazer é a classificação do uso o qual você está pretendendo. Então você vai entrar aqui em tabela de uso e atividades da LUOS. Vai entrar aqui, né? Essa tabela é super extensa. Tem, acho que umas 50 páginas ou mais. Essa tabela se refere a tudo que pode acontecer no Distrito Federal, com atividades econômicas, de uso comercial, residencial, industrial, de todos os tipos. Se não estiver nessa tabela, não pode ter esse uso aqui no Distrito Federal. Então, quando estava dizendo lá no slide, antes de a gente ir aqui para entender essa legislação, eu disse que o planejamento urbano, por meio do Estado, ele regula o território, ele não obriga, né? Ele não fala, você tem que construir isso, 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 aquilo. Então ele só está dizendo que você não pode construir, mas ele está falando tudo ou os outros que você pode construir. Isso é a forma como a legislação atua e o Estado atua. Ele estabelece regras do que deve, o que pode fazer, e tudo que não está escrito, que não está ali definido, é o que você pode fazer. É simplesmente assim. Nessa tabela, ela é extremamente importante para a definição de toda essa lógica que eu quero trazer aqui para vocês. A primeira coisa que aparece é aqui em cima, ó, uso comercial. Se a gente for mais à frente, o título muda, quer ver? Vou avançar bastante. Uso industrial. Né? Parece ser só uma forma de organização das atividades econômicas, mas não é só isso. É também às vezes, a lei fala só esse termo que está aqui em cima, uso industrial. Pode os usos industriais. Se ele fala que pode os usos industriais, isso significa que tudo que está aqui com o título em cima, escrito uso industrial, pode. Ó. Vou pegar aqui um qualquer. Uso industrial pode fabricação de papel, de cartolina e papel cartelão, especificamente fabricação de papel e fabricação de cartolina e papel cartão. Pode também fabricação de chapas e embalagens de papelão do lado. Enfim, deu para perceber que é precisa a definição, né? É super detalhado e precisa ser. Toda legislação urbanística, quanto mais detalhada, melhor, porque isso não torna ambígua a análise do avaliador de projeto. E, ao mesmo tempo, é bom até mesmo para o investidor, porque ele sabe exatamente quando ele vai comprar o terreno, o que exatamente ele pode ou não pode. Não a ficar na subjetividade da análise do governo de dizer se pode ou não pode. Bom, lá naquele meu exemplo que eu estava dando, daquele lote de esquina lá no Guará, vamos dizer que a pessoa ela quer construir uma base comercial e a casa dela em cima. Ou seja, ela tem dois usos. E a gente tem que classificar duas vezes aqui. Não existe uso misto. Então, meu uso é misto. Não existe uso misto. Se você botar aqui misto, vai dar lanchonete, que é onde faz misto com queijo e presunto. Não existe. Todos os usos diferentes dentro do mesmo lote devem ser classificados independentemente. Então, vamos classificar o primeiro uso, comercial na base. Vou botar aqui. O seu cliente vai ter que dizer que tipo de comércio ele vai colocar na base. Se ele falar assim, eu vou alugar, então é só um espaço comercial. Ok, tudo bem. Aí você faz um espaço genérico, comercial,
Só que quem for ocupar, o locatário for ocupar, ele vai ter que olhar aqui de novo para saber se naquele espaço genérico comercial pode ou não pode a atividade. Então é melhor o seu cliente te falar exatamente quais são os usos que ele quer colocar ali. Ele pode falar vários, tá? Ah, eu quero botar um restaurante, quero colocar uma loja de roupa, eu quero colocar as possibilidades. Se ele não te falar, seria interessante você consultar, saber quais são e falar para ele, ó, tudo bem, a gente vai fazer um espaço genérico de qualquer usos gerais, só que você não vai poder botar isso, isso e isso, ou vai poder necessariamente ter que colocar isso, isso e isso. Vamos ver, por exemplo, um restaurante. Supondo que ele falou que vai colocar ou a loja de roupa ou um restaurante. Vamos buscar aqui. Eu costumo fazer assim. Boto, em vez de ficar procurando aqui, porque não está na ordem alfabética, né? Então, em vez de ficar procurando, eu boto restaurante. Vamos ver. Do talento, então vai demorar. Restaurante. Veio restauração primeiro. Restaurante. Aqui. Restaurantes. É classificado dentro do uso mais global, prestação de serviço, tudo bem, não tem problema. E a classificação mais específica é restaurantes e similares. É isso. Então, restaurantes similares. O nome foi bem direto. Aonde é que eu posso colocar esses restaurantes e similares? Será que eu posso colocar no lote que meu cliente está pedindo? Basta eu vir aqui e olhar esses códigos que estão aqui. Esses códigos que estão aqui são aqueles códigos que estavam lá na legenda do mapa. Ó, RE3, RO1, RO2. Tem aqui RO, RE1, 2, 3. Todos os códigos de todas as zonas que existem no Distrito Federal vão estar aqui. Basta você olhar se o uso que você está usando ali, ele está pintado ou não. Então, ó, restaurantes similares. Pode na zona amarela escura, mas não pode na amarela clara. Ou seja, eu posso colocar o restaurante no lote do meu cliente, mas se no lote do meu cliente fosse o vizinho, não poderia mais colocar. Não é? Por que isso? Claro, a gente vai estudar isso no semestre que vem, em Planejamento 2, que é onde vai ter uma clareza maior dos usos incômodos, né? Nós podemos colocar ali porque é um lote de esquina. E um lote de esquina ele é mais bem servido porque ele tem duas vias. E esse uso comercial e prestação de serviço exige maior infraestrutura. A gente vai ver tudo isso no semestre que vem. E aí, claro que por essa exigência, então, só os lotes de esquinas podem tipos de comércio e serviços. Já os lotes dentro da quadra, meio de quadra, como são chamados, não pode, porque não tem serviços e infraestrutura suficientes para atender esse uso. Né? Pois bem, então pode restaurantes similares. Ótimo, o meu cliente já teve um alimentado. Será que pode residencial também? Vamos entrar aqui. Residencial tem que ser classificado separadamente. Então, vamos botar residencial. Provavelmente ele vai achar lá em cima. Mas ele já achou aqui para mim. Foi sorte, tá? Porque às vezes ele não é tão certeiro assim, não. Às vezes tem que ficar 3 horas procurando. Aqui no meu caso, ele já achou habitação e ele vai fazer uma habitação unifamiliar. Se ele vai fazer habitação unifamiliar, então ele pode tanto no RO1 quanto no 2. Ou seja, meu lote de vizinho podia e o meu lote que o meu cliente tem também pode. Então eu vou poder fazer a base comercial e a parte de cima habitacional, desde que seja unifamiliar. Ah, ele quer fazer vários apartamentos para alugar. Aqui, ó. Habitação multifamiliar, apartamentos. Não pode na RO2. Então ele não vai poder fazer. Ah, mas eu quero, bate pé. Não tem o que fazer. Isso é a lei. Lei a gente cumpre, não se questiona. Né? Então, não vai poder fazer. Essa é a forma como o Estado regula. Mas não é só isso. Isso é sobre os usos e a forma de ocupação do solo. O Estado, ele também fala o como você pode ocupar. Então, são duas questões diferentes. A literatura costuma falar que isso que a gente acabou de fazer é a definição de usos. E a definição de ocupação é feita por meio dos coeficientes. Coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade e gabarito e qualquer outra coisa que tenha. No caso já as literaturas botam tudo junto, sabe? Mistura. Essa forma de definir uso como sendo a atividade econômica e ocupação como sendo como se ocupa o espaço só é a mais comum. Mas às vezes os autores alternam entre essas definições. Como é que eu descubro o que pode
do ponto de vista do coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação. Volto lá na lei e entro aqui, ó. Quadro parâmetros de ocupação do solo por localidade urbana. Entro. Aqui no caso do Distrito Federal é separado o quadro por cada um das RAs. Vou lá no Guará. E agora ele abriu isso. Né? Esse quadro enorme para a gente analisar. Mas não é difícil. Essa é a parte mais fácil. Basta a gente encontrar aqui na UOS qual é a minha zona. A minha zona é RO2. Eu anotei, já está aqui anotado no meu papelzinho, né? Que é a primeira coisa que eu fiz. RO2. Qual é o meu coeficiente de aproveitamento? Coeficiente de aproveitamento aqui. Só cruzar RO2 com o coeficiente de aproveitamento 2,4. Coeficiente de aproveitamento máximo, que nós vamos aprender só em planejamento 3, também é 2,4. Taxa de ocupação, quanto de projeção da edificação no lote eu posso ter? 100%. Permeabilidade, tem um asterisco, um tracinho. Se eu for lá na legenda, lá embaixo, ó, tracinhos significam não exigidos. Se é não exigido, quer dizer que eu posso ocupar até 100% do lote. Então, no caso do meu cliente, se ele quiser, por exemplo, que o restaurante dele fique ocupando todo o lote sem nenhuma graminha na frente, ele pode fazer. Ele pode fazer menos de taxa de ocupação e aumentar, fazer uma taxa de permeabilidade? Também pode. O que a lei está falando é que ele pode ocupar tudo. Se a gente fosse para outra zona, por exemplo, vou pegar uma aqui. Vou pegar o RE3. Nesse caso, a taxa de ocupação é 60%, ou seja, o restante tem que ficar com outro tipo de... Não pode estar pavimentado e coberto, porque taxa de ocupação é pavimentado e coberto, né? Projeção da edificação no lote. E a taxa de permeabilidade é 30%, ou seja, 30% do lote tem que ter alguma coisa que é permeável, que pode ser piso permeável ou, geralmente, grama, vegetação, jardim, qualquer coisa. Que isso é para permitir que haja uma permeabilidade do solo mesmo, para evitar alagamentos, essas coisas, e controle do conforto bioclimático, tudo esses propósitos que essa taxa de permeabilidade pode causar. Aí você me fala, professor, mas tem vários benefícios em ter taxa de permeabilidade. Por que que o RO, tanto 1 quanto 2, que é o que predomina no Guará, está aqui como não exigido? Quer dizer que todo mundo pode ocupar 100% do lote. Se você for olhar, deixa eu mudar aqui, dá para ver aqui, né, que predomina ó, o amarelo. Se predomina o amarelo, quer dizer que todo mundo pode ocupar tudo. Mas se você for olhar a estrutura urbana do Guará, olha, essas áreas aqui, ó, entre os lotes, são todas áreas verdes. A taxa de permeabilidade já foi pensada originalmente no projeto urbanístico. Aquilo que vocês fazem em Urbanismo 2, né, de fazer um projeto de loteamento, o urbanista já fez a taxa de permeabilidade fora do lote. Então, a gente não precisa ter permeabilidade dentro do lote na maioria dos casos. Né? Então, não precisa o que predomina. Tem muitas praças. É uma cidade que não é tão adensada. Então, tem cálculos para fazer, tá? Não é assim, é assim, acabou. Não, a gente vai ver esses cálculos no planejamento 2. Fez os cálculos e definiu que não precisa de ter taxa de permeabilidade dentro dos lotes. Por isso que definiu na legislação que não precisa. Tanto que se você for no Guará, ou quem mora no Guará pode relatar, quase todas as edificações ocupam o lote 100%. Né? Não tem permeabilidade nenhuma lá dentro. Altura para o meu cliente, 10,5. 10,5, se a gente tiver um gabarito de 3, dá para fazer 2 pavimentos. Né? Eu queria fazer 2 pavimentos mesmo, ótimo. Não tem afastamentos. Mas, na verdade, se a gente for lá nas observações, ele fala que tem. Pode até ter, quero dizer. Mas a gente vai olhar depois. Não pode ter marquise, não pode ter galeria. A cota de soleira que vocês aprendem lá em PA é o ponto médio da testada frontal. Então, eu vou pegar a testada de frente, que eu considero como frente, porque ele tem duas, né? Mas pegar o acesso principal, que é a frente, e ver o ponto médio da testada. Esse vai ser a minha cota de soleira para definir esse gabarito aqui. E o tipo de solo é o permitido tipo 1, que lá no corpo da lei está escrito o que significa. Não vou entrar nessas especificidades desse lado de cá. Só sobre os afastamentos, antes de ir para as dúvidas, existe um quadro de afastamentos, ó, separado. Aí você entra aqui. Quase todas as tabelas não têm a definição, tá com tracinho. Mas tem que entrar nesse quadro de afastamentos, clicar, e aqui vai ter, olha, para lotes de até 600 metros quadrados.
Se a edificação tiver uma altura de até 8,5, o afastamento lateral e do fundo precisa ser de 1,5 m, se tiver abertura. Se não tiver abertura, nesse caso também continua 1,5 m, né? Porque o lote é pequenininho e é baixo. Se você tiver uma edificação alta, até 55 metros, ó, entre 35 e 55, o recuo lateral e dos fundos é maior, 7,5. E aí o vão, isso para se tiver abertura, né, se tiver uma janela. Se não tiver janela, então você precisa, pode encostar um pouquinho mais no muro. Já os lotes maiores do que 600 metros quadrados, que não é o nosso caso, nosso cliente hipotético aqui, então não precisa ter essa definição. Quer dizer, é um outro parâmetro, é esse outro quadro aqui. Bem simples a análise desse quadro, né? Isso não tem tanta complexidade, não. A maioria dos municípios já coloca direto aqui, tá? Então fica mais fácil quando já está incluído aqui, enfim, a gente já analisa. Bom, vamos para as dúvidas. O Sérgio perguntou, no RA2, se pode alojamento coletivo também? Então, alojamento coletivo depende do caráter. Se ele for para alugar, então existe albergue. E aí, se for albergue, a gente tem que olhar. Então, tem que considerar isso. Se for um alojamento assim, alguém se aglomerou, um grupo de pessoas se juntou para alugar um apartamento, aí tudo bem. É unifamiliar, é considerado unifamiliar. Porque não tem como a gente ficar vendo o que é o que não é, né? Ok. Desculpa, professor, é porque eu só tava escrevendo no chat aqui enquanto você tava mostrando a tabela lá, né? Aí eu Tudo tava só bem. comentando aqui, assim, que, tipo, não pode habitação multifamiliar, né? Aí foi quando eu falei assim, não pode prédio. Mas lá tava assim, alojamento, tinha lá o RO2, um alojamento coletivo lá, acho que tinha. Tinha? Vamos ver. Onde há Procurando alojamento. 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 Serviços de assistência social sem alojamento, não é o caso. Alojamentos. Então tem hotéis, não pode. Pensão. Pensão pode, ó. Pensão, Só na tem verdade. alimentação. Outros alojamentos, outros também podem, né? Esses outros, quando ele fala assim, outros alguma coisa, eu sempre fico meio assim, mas outros é Né? o quê, né? São esses outros. Eu sempre fico preocupado, porque a lei ela tem que ser específica. Só que realmente, se a gente não colocar esse outros, como a dinâmica urbana e a dinâmica econômica é muito grande, e a lei não consegue acompanhar essa dinâmica, porque ela está sempre tentando regular o que está acontecendo, então, claro que se a gente não colocar esse outros, a gente vai inviabilizar essa dinâmica urbana. E aí não é conveniente nem para a gente aqui no nossa cidade, nem muito menos para o planejamento urbano, né? Então, esses outros são imprescindíveis, mas são sempre preocupantes. Tem algumas leis que falam que esses outros só funcionam mediante a autorização do Conselho do Plano Diretor. Aí pode valer. Bom, eu falei de tudo isso, muito mais, para que vocês tenham possibilidade de interpretar essa legislação. Vai ser útil para a vida profissional de vocês, mas vocês estão no meio do curso. Então, vai ser útil também ao longo desses próximos anos que vocês têm de curso, porque a gente precisa analisar precisamente. E é definidor essa caracterização dos usos para vocês. Sabe por quê? Porque se vocês não definirem muito bem, o outro arquiteto vai definir. E se você definir errado, se você definir para menos em especial, o seu cliente vai de você e vai para outro arquiteto. E se você definir para mais, seu projeto não vai ser aprovado. E aí vai ter que retornar e vai começar todo o processo de novo, gerando custo para o seu escritório e atraso para o seu cliente. Então, não é algo que a gente pode ter assim como, vou fazer ou não vou fazer. Eu tenho que analisar com muita exatidão isso daqui. É a maior exatidão que a gente tem que ter aqui. A gente pode dimensionar um cômodo um pouquinho maior, um pouquinho menor, sem querer, e que depois a gente consegue consertar. O problema é aqui. Se você errar, é definidor para a sua vida profissional. Exatamente, tem que ser bem específico. A gente costuma fazer memorial para o projeto arquitetônico, que vai junto, que auxilia e aponta para o projeto exatamente o que é.
Bom, eu fiz toda essa introdução, vou voltar aqui para a nossa aula, para dizer que efetivamente o Estado ele não age diretamente sobre o território, no ponto de vista de uso e ocupação do solo. Ou seja, ele não vai lá construir o seu restaurante. Não é isso que o Estado vai fazer. Mas ele vai regular o que pode ou o que não pode e como é que pode. Esse é o papel do Estado no uso e ocupação do solo. Do ponto de vista. Sim, vamos para outra dúvida. Ah, sim, desculpa, professor. É só Sim. para ele não vai atuar, né, na definição lá do uso, mas essa regulação que ele faz, né, ele regula, é justamente para poder saber que tipo de serviço ou infraestrutura ele tem que é, atender lá, né? Tem que assegurar, igual tá falando aí na parte de serviço e infraestrutura. Então, para essa parte que é né, cabe ao Estado, então ele tem que saber exatamente o uso, né, regular, né, o uso e ocupação para saber que é, a infraestrutura e serviço que ele tem que colocar lá, né? Muito bem colocado, o Sérgio. São vários fatores. Um primeiro fator é esse, certamente é o principal. E é um fator importante porque se o Estado não souber o que ele precisa colocar de infraestrutura, as atividades que a iniciativa privada vai implementando, ela vai se dando de forma caótica e não vai ser atendido. E acaba que a gente gera uma saturação do próprio uso e ocupação do solo. O uso e ocupação do solo, por exemplo, não vai ter água, vai acabar a água frequentemente. Se, por exemplo, um restaurante acaba a água 3 vezes por dia, não tem como ela desenvolver sua atividade econômica. Aí você fala, ok, mas é o Estado que deveria fornecer. Só que o problema é que se o Estado não regular, o Estado vai estar sempre correndo atrás, tentando atender, porque as atividades econômicas vão progredindo caoticamente em determinados territórios, isso é muito dinâmico, muito rápido, e o Estado não dá conta de fazer esse atendimento. Isso em prejuízo à própria iniciativa privada. Então, muitas vezes, a regulação do Estado é para que a iniciativa privada possa acontecer. Lembre-se, estamos em um Estado neoliberal, de raiz capitalista. Toda essa regulamentação ela é em prol da atividade econômica privada. Não seja ingênuo achando que é uma medida socialista do Estado. Não é isso. O resultado, por exemplo, de uma não regulamentação, como acontecia no modelo liberal do século XIX, resultou em depressões como a crise de 1929. Não esqueça disso. Se a gente deixar a iniciativa privada a livre forma de ocupação, todas as vezes que a gente desregula o Estado, desregula essas iniciativas, há crises que são devastadoras, inclusive para a própria iniciativa privada e para toda a sociedade que depende desses serviços. Não é? Então, a iniciativa privada demanda isso. Não é nem só o Estado como cumprindo seu papel constitucional, né, porque é um seu papel constitucional, mas a demanda da privada, se a gente não tiver, ela mesma vai se desregular. E aí a gente vai provocar monopólios. Então, o livre comércio, a livre atividade econômica, ela acontece mediante essas regulamentações exatamente para que ela seja livre. Porque se ela não for Tem livre, que ser, ela é livre, mas tem que ser organizada, né? e se ela não for livre, ao longo do tempo, se ela for totalmente livre, né, sem regulamentações, ao longo do tempo vai acontecendo o que hoje nós temos em grande parte, monopólios com concentração de renda de forma tão intensa que as grandes empresas não dão a liberdade de pequenas empresas efetivamente se promoverem. E sempre que elas conseguem, por alguma inovação que elas desenvolvem, essas grandes empresas compram as pequenas empresas. E aí as pequenas empresas nunca vão ter, e aí elas se tornam ainda maior, não é? Que é o problema. Então, que é o monopólio, que inclusive é proibido, né? Os trusts, os cartéis, todos esses sistemas, são todos proibidos na maior parte dos estados capitalistas, exatamente para que a gente permita o livre comércio efetivamente acontecer, não é regulado, não é o livre comércio absoluto. Bom, Professor, rapidinho, antes de você sim. continuar, a Júlia fez uma pergunta interessante também. Ela perguntou, no caso, se quiser mudar a função do lote, como
né? Como Ah, funciona? ótima pergunta mesmo. Desculpe, Júlio, eu não tinha visto. A Júlia perguntou, se quiser mudar a função do lote, o que que a gente faz? Bom, tem vários caminhos. O primeiro caminho é o de avaliação se realmente esse lote é aquilo que você está pensando que é, porque pode ter mudado. A lei também, a lei não é tão dinâmica quanto a cidade, mas a lei é dinâmica também. Então pode ser que tenha alguma outra lei que já tenha alterado a definição. E verificar se não há algum tipo de interpretação mal feita ou que ainda está pendente de ser feita. Uma outra questão é de a gente ver outros instrumentos que já existem. Por exemplo, tudo tem que estar autorizado em lei, tá? Se não tiver autorização em lei, simplesmente não altera o uso e ocupação do solo, por causa desses mecanismos de regulação. Porque assim, se a gente vai alterar o uso do solo toda vez que a gente quiser, para que a gente fez uma lei que regula o uso e ocupação do solo? Né? Se não existe. Se qualquer um pode fazer o que quer, só basta ir lá e pedir. Né? Pois bem, então, se a lei não autorizar a mudança, simplesmente não vai. E existem alguns mecanismos de alteração mediante pagamento. O principal dele é a outorga onerosa de direito de construir e de alteração de uso, que é um instrumento do Estatuto da Cidade. No caso do Distrito Federal, ele é regulamentado para muitas áreas do Distrito Federal, inclusive para o próprio plano piloto, que em algumas partes do plano piloto, não é o plano piloto inteiro, que mediante o pagamento de um cálculo que é feito, na própria lei tem escrito como que é esse cálculo, você paga para o Estado para alterar o uso. Em tese, porque no Distrito Federal não tem funcionado muito bem assim, mas em tese, esse valor que é arrecadado, ele é reinvestido para garantir que esse uso seja viável naquele lugar, para infraestruturar o território, para botar mais serviços, enfim, para garantir que efetivamente vai acontecer aquele uso sem causar impacto no seu entorno. Na teoria, né? É, o Distrito Federal é muito complexa essa legislação, porque aqui a gente tem muitos Muita- lobbies da iniciativa privada. Geralmente é a iniciativa privada que causa perturbação nessa legislação. Mas, bom, a legislação também é feita para ela, né? Então, ela Uhum. tem que estar ali inserida, né? Então, é um conflito que fica se gerando. Lembre-se, Mas o urbano é conflito e a lei é esse conflito. no caso do plano piloto, é até mais difícil, né, ter essa outorga onerosa por causa do tombamento, né, de É. algumas partes. Então, aí, por exemplo, tem uma lei que foi aprovada agora, em 2020, que é a última outorga onerosa de alteração de uso, que aqui a gente chama de ODIR, ONAUT, melhor dizendo. ODIR é de potencial construtivo. ONAUT, que é o sigla que a gente usa no Distrito Federal, tá? O restante do país não utiliza essa sigla. A ONAUT no SIG, Setor de Indústrias Gráficas, foi uma iniciativa do próprio CAL, de uma alteração ali que estava assim, inviabilizando algumas coisas no SIG. O SIG é um lugar problemático do distrito do plano piloto, né? E foi feito algumas alterações com a ONAUT, possibilitadas alterações mediante pagamento, sem descaracterizar o patrimônio. É possível fazer isso, né? Então, por exemplo, ali é para indústrias gráficas, o próprio nome do setor já diz. E aí a lei que autoriza, por exemplo, proíbe que tenha shopping. Então ela fala, você pode alterar, mas não pode alterar para esses usos de cá, porque isso descaracterizaria o sentido patrimonial daquele setor. Então há uma série de. Tudo é muito bem pensado. Lembre-se que todas as leis são extensamente discutidas. Elas não são assim. Assim, nosso Congresso Nacional atual não está sendo muito assim. Mas frequentemente as leis elas são discutidas, debatidas em sessões, a comunidade pode estar presente, ela pode sugerir uma lei, por exemplo. Então há um série de mecanismos de controle ali para que essa lei seja aprovada. E Aham, entendi. Então sempre tem um asterisco dentro de alguma lei, né? Tipo, no caso ali do SIG, tem esse asterisco aí, né? tem, tem. Esse é o principal mecanismo de alteração de uso, né? Existem outros, mas são muito menos utilizados e não vale nem a pena a gente discutir aqui porque eles são meio, assim, nem tem regulamentação que no Distrito Federal, por exemplo, né? Mas o outro comum também é o da operação urbana consorciada. Mas assim, é outra história. A gente viu na aula passada, né, como funciona. Que a gente conseguiria também alterar o uso. Tem mais alguma dúvida aqui? Não?
A Júlia escreveu, eu entendi. Que bom, Júlia. Vamos continuar aqui, então? Bom, por causa de toda essa preocupação com o uso e ocupação do solo, a gente deve se preocupar também, no âmbito do planejamento, com serviços e infraestruturas. Já introduzimos, cabe ao Estado agir para assegurar que os serviços e infraestruturas, equipamentos, que são direitos constitucionais, como a gente viu lá na primeira aula, estão sendo atendidos para a sociedade de forma geral. Geralmente, a iniciativa privada, dentro desses direitos básicos, não tem interesse. E aí entra, do ponto de vista estratégico nacional, o papel do Estado em todos os âmbitos, federal, no nosso caso distrital, em outros lugares, municipal e estadual, para o atendimento às necessidades. Imagina, que aí vou de forma mais genérica. Nós temos ali uma distribuição de água, né? E vamos dizer que a gente concede para uma empresa privada, hoje em dia por concessão. Imagina que não é papel do Estado, distribuição de água. Qualquer um pode fazer sua distribuição de água, captação e distribuição. Mesmo se a gente fizesse o controle ambiental, que os casos de problemas ambientais seriam severos, né? Mas mesmo se a gente fizesse o controle ambiental, ainda assim poderia não funcionar. Por quê? A iniciativa privada, o papel dela é lucratividade. Vamos pegar um outro caso para comparar. Vamos pegar o próprio restaurante que a gente acabou de analisar aqui do uso e ocupação do solo. Imagina que a pessoa abriu o restaurante, está lá funcionando e deu certo por 2 anos. A partir de determinado momento, o investidor percebeu que não está dando lucratividade suficiente. E o que ele faz? Fecha o restaurante. Pronto. Reestrutura, o restaurante tenta continuar, e se não der certo, fecha o restaurante. Imagine isso acontecendo com a distribuição de água no município. A empresa não está tendo lucratividade e simplesmente fecha a distribuição de água. E a população inteira vai acontecer o quê? A cidade vai falir. A cidade vai ter que, todo mundo vai ter que se deslocar para outra cidade, porque não tem mais água para ser atendido e é uma necessidade básica. Então, tudo que é necessidade básica humana exige uma atuação direta do Estado para o controle, ou o próprio serviço sendo ofertado pelo próprio Estado. O caso de água e esgoto é o mais comum, inclusive, para esse controle, mas daqui a pouco a gente vai entrar. Bom, existem algumas categorias fundamentais desses serviços municipais, que são de infraestrutura, equipamentos urbanos e serviços. Eu quero mostrar isso de forma integrada do ponto de vista da educação. Nós temos aqui uma escola, né? E vamos entender qual é a atuação do Estado aqui na oferta desses 3 itens fundamentais para atendimento à sociedade. Primeiro, nós temos a educação sendo atendida, isso é um serviço público, só que isso não é arquitetura propriamente, né? A educação em si, se a pessoa está aprendendo ou não, não é arquitetura. Nós temos, do ponto de vista pedagógico, ou seja, o próprio professor que está lá, que em tese também não é arquitetura. Pode ser em outro sentido, mas não a arquitetura, sim. A gente não foi lá e projetou a pessoa, né? E nem ensinou o professor a ensinar. Nós temos as próprias pessoas, não é, que estão ali, os funcionários, e aí eu coloquei o professor aqui porque é o único que tinha, mas nessa foto. Mas o pessoal da manutenção, do serviço de limpeza, do administrativo dessa escola, tudo isso são pessoal que precisa ser atendido para dar suporte a esse serviço que é o de educação. Entra algo que é propriamente arquitetura, que é a própria escola. O equipamento escola também é algo que o Estado deve ofertar. E por fim, aí você pergunta, tá, mas então é isso que o Estado tem que ofertar, né? Mas para esse equipamento especificamente, de onde vem a água, a energia, o sistema lógico de internet e todos os demais serviços que essa escola está exigindo? Tudo isso faz parte também do papel do Estado. Se o Estado não contemplar todos esses itens que estão aqui, o serviço essencial de educação, que é um serviço essencial, um direito constitucional de todos, que a gente tem aqui a educação universal no Brasil. Então, esse direito constitucional não vai ser garantido. Se alguma dessa aqui falhar, não vai ser garantido. E é muito fácil alguma coisa dessa falhar, não é? Por exemplo, lugares do país onde a escola é precária. Nós temos bons pessoais, boa pedagogia, bons alunos, mas a escola não é tão boa. Então, o ensino também tende a não ser tão bom. Nós temos
não tem pessoal, não tem professores, ou não tem esquemas pedagógicos, também não vai ter uma boa educação. E mesmo tendo tudo isso, se a gente não tiver água e energia, a escola também não vai funcionar. E aí não vai ser atendido. Então o Estado, ele entra de uma forma muito panorâmica em várias questões da vida humana, exatamente porque elas estão interconectadas. E se se o Estado não ofertar todos esses serviços, os nossos direitos constitucionais não vão ser alcançados efetivamente, de forma universal, pelo menos. E aí vai restar o quê para nós? Que a iniciativa privada atenda. O problema é que a iniciativa privada vai recair naquilo que eu já tinha dito anteriormente. Se não tiver dando lucratividade, ela fecha e o atendimento não é oferecido. Então a gente não pode contar com a iniciativa privada para os nossos direitos constitucionais. Para os nossos direitos constitucionais, nós temos que ter serviços públicos, equipamentos públicos e infraestrutura pública. Vamos entender então o que é cada um desses daqui? Ó, só para a gente entender e diferenciar o que é infraestrutura, equipamentos urbanos e serviços. Do ponto de vista da infraestrutura, essas redes todas, rede de água, rede de esgoto, rede de energia e rede de transporte. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais sobre a rede de esgotamento sanitário. Do ponto de vista do equipamento, nesse exemplo que eu dei, a escola é o equipamento público. E do ponto de vista dos serviços, a educação, a pedagogia e o pessoal são interpretados aqui como serviços públicos. Então, embora a gente coloque serviço público municipal como sendo uma categoria macro, ela se divide em 3 categorias micro, que é infraestrutura, equipamentos urbanos e serviços, todos sendo papel imparcial do Estado. No caso da rede de água e rede de esgoto, especificamente, eu queria fazer um adendo nesse processo. Deixa eu ver a nossa hora. Isso, só temos 15 minutos. Um adendo que eu queria fazer. Esse adendo é porque, geralmente, essa rede a forma de distribuição de água, né? O sistema de distribuição de água e o de esgotamento sanitário, eles são operados por empresas. Então, a gente tem aqui, como que é o nome aqui? CAESB? Acho que é CAESB, né? Normalmente, nos municípios... CAESB, né? Nos municípios, costuma se chamar de SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. É o termo mais comum para distribuir, para definir esses serviços de infraestrutura, né? Ou a empresa ou a instituição que faz e gere esse serviço. Não é feito diretamente pelo Estado, mas ao mesmo tempo é do Estado, né? A CAES, por exemplo, é uma empresa estatal. Mas são empresas, e por ser uma empresa, embora seja uma empresa estatal, tem toda a lógica de mercado. Então, elas têm que ter lucratividade, elas têm que ser autossuficientes. Em tese, essas redes, quando elas são operadas por empresas, sejam elas privadas, por meio de concessão, ou estatais, elas devem ser autossuficientes. Se o Estado colocar um tostão lá, elas se tornam inconstitucional, essa forma de colocar como empresa. Porque se for para o Estado colocar dinheiro que vem dos nossos impostos, então a gente cria um setor dentro da prefeitura. Não precisa fazer uma empresa estatal. Né? Então todas as empresas, elas inclusive podem até gerar lucro para elas mesmas, para reinvestir na distribuição de água e esgoto. Né? Pois bem, essa é a primeira questão. Essa rede de água e esgoto, elas vão ser concessionadas. Na década de 70, existia dentro do Planasa, que é o Plano Nacional de Água e Esgoto, foi uma das primeiras políticas, de fato, sobre serviços públicos voltados à água e esgoto nacional. Foi o Planasa. Tinha muito recurso para isso. Veja, hoje nós temos um estado crítico de esgotamento sanitário. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns gráficos para vocês. Se hoje nós temos um estado crítico de esgotamento sanitário, imagina na década de 70, o que nós tínhamos. Era assim, o país inteiro praticamente era sem serviço de água e esgoto, eficiente, esgoto em especial, né? Então nós tínhamos um estado muito crítico naquele momento e o Planasa vinha tentando resolver esse problema. A principal política estabelecida pelo Planasa foi a de instalação de empresas públicas para ofertar esses serviços. Né? Geralmente eles são combinados. E é combinado porque você recepciona a água e depois tem a água servida, né? A gente chama assim na arquitetura, água servida, que é o esgoto que vai para o mesmo sistema, que depois, às vezes até retroalimenta o próprio sistema depois de um tratamento, né? Depende de cada município como é feito.
Nesse caso específico do Planasa, eles incentivaram as empresas exatamente porque os municípios estavam falidos naquele momento. Estavam falidos por causa de uma reforma tributária iniciada logo nos primeiros anos do golpe militar, que retirou recursos do município. Só que o município é responsável por essa concessão da rede de água e esgoto. E o direito constitucional de água e esgoto é o município que tem que garantir. Só que se ele não tem dinheiro, porque o governo federal tirou o dinheiro deles, como que ele vai fazer isso, né? E aí que entra, então, essas empresas privadas. O próprio consumidor deve pagar pelo seu serviço de água e esgoto. Era isso que o governo federal estava fazendo, né? E não tem nenhum problema nesse sentido. Mas esse caso dos anos 70 nos revela algo que é muito antigo, que já vem funcionando no Brasil até hoje, que é todo esse sistema ele é concessionado para, seja uma empresa privada, pode ser uma empresa pública, e também pode ser por uma empresa privada. A gente pode fazer isso. Uma empresa privada pode gerir a água e esgoto. Só que, se a situação do agente privado, do ponto de vista urbanístico, ele já é regulamentado por toda aquela lei que eu falei antes no início da aula, agora, com uma concessão, há uma regulamentação ainda mais intensa. Essa empresa privada que vai estar com a concessão de distribuição de água e esgotamento sanitário, ela não pode deixar de ofertar esse serviço, em nenhuma hipótese. Inclusive, agora, quando houve a pandemia do coronavírus, um dos primeiros decretos que saíram foi: não pode cortar a água e o esgoto e a energia das pessoas, mesmo sendo empresas privadas. No caso de rede de distribuição de energia no Distrito Federal é privado, né? Totalmente privado. Não pode cortar mais. Por quê? E o Estado pode fazer isso. Por quê? Porque a distribuição de energia, no caso aqui que é mais envolvendo a iniciativa privada, ela é uma concessão. E se a empresa privada não seguir as regras, inclusive dessas regras sociais que o Estado impõe, o Estado pode cassar a concessão e pode licitar de novo para outra empresa fazer. E as empresas obedecem, sabe por quê? Porque é altamente lucrativo. A nossa energia não é barata, convenhamos, né? E por causa disso, todo mundo quer ter uma concessão de energia nos municípios. E claro que essas concessões, então, elas vão ser, por causa do valor e do interesse, podem ser cada vez mais regulamentadas, para de fato garantir que haja uma justiça social nas redes todas e garantir que simplesmente a empresa que não tiver recurso vá embora, deixando todo mundo à míngua, né? Isso não pode acontecer. Bom, então, para que a cidade efetivamente funcione, seja por meio de concessão ou pelo serviço direto do poder público, tudo isso deve funcionar integradamente. Eu queria falar sobre o caso grave, então, do quadro de esgotamento sanitário no país. Como eu disse, o quadro é gravíssimo. Nós temos situações, por exemplo, no caso da região norte, onde apenas 3,5% do esgoto é coletado. O restante vai para onde? Vai para os mananciais, para nascentes, para os recursos naturais, degradando esse recurso natural. O norte tem uma circunstância, que é uma baixa densidade em um território enorme. Então o impacto tende a ser menor, exatamente porque o meio ambiente tem capacidade de recepcionar isso. Mas em cidades densas, como Manaus, por exemplo, que chega a mais de 2 milhões de habitantes, concentrar 2 milhões de habitantes num ponto específico, do lado do Rio Amazonas, e ter 3,5% de esgotamento sanitário, que vai ser despejado necessariamente no Rio Amazonas, porque afinal é ele o principal canal de drenagem de todo o sistema de drenagens naturais que existem lá, é praticamente poluir todo o curso da água. Né? Imagina, 2 milhões jogando, mesmo o rio tendo quase 1 quilômetro de extensão, né, na sua superfície, ainda assim é uma carga muito grande que o meio ambiente pode não ter capacidade de absorção. Nossa região centro-oeste não é muito diferente, 6%. É muito baixo. O nordeste é 30%, o sul é 17% e o sudeste 60%. Aqui também nos revelam algo extra, não é? 60% do sudeste tem esgotamento sanitário. Coleta, tá? Porque aí o tratamento para depois depósito no curso é bem menor, né? Deu para ver, ó, 60% coletado e 33% não é tratado. É tratado também. Pois bem,
Isso significa que, para que a gente tenha esses serviços de esgotamento sanitário, é necessário ter recurso. É muito caro. É um dos serviços mais caros que nós temos. A distribuição de água não é tão cara, né? E é essencial, até mesmo para gerar o resíduo do esgoto. Então, geralmente é feito o serviço de distribuição de água por, às vezes, decisões judiciais, os juízes determinam que é obrigado o Estado ir lá e ofertar. As empresas concessionárias, elas vão lá e colocam por causa da decisão judicial, mas a decisão judicial não determinou a coleta do esgoto. E aí, embora tenha, às vezes, em áreas precárias, a distribuição de água, o esgoto corre a céu aberto, vai para o curso d'água fundo dos lotes. Então, isso é muito problemático. Somente os municípios mais ricos têm capacidade de fazer isso. E claro, o Sudeste é a região mais rica. Lembre-se, o São Paulo detém 50% de todo o PIB nacional. Tudo que é produzido de riqueza no país é produzido no estado de São Paulo. Óbvio que a riqueza concentrada lá vai ter mais condições de implementar esses serviços. Já as áreas mais empobrecidas, como por exemplo a região norte do país, nós temos uma situação muito mais precária. Aí você fala, mas professor, o Nordeste é o segundo maior, ele também é uma região precária, né? Muito mais precária, inclusive, do que o Sul. A diferença é que o Nordeste ele é historicamente consolidado, então as cidades são muito mais antigas. E a antiguidade das cidades também nos permite um melhor serviço. Então, as cidades mais novas, essas que vão surgindo e se espraiando, e por isso que o problema da densidade, porque as cidades que se espraiam, as bordas são novas. E o Estado ainda não teve condições, por questões de tempo, de ir lá colocar esses serviços. E aí a degradação ambiental vai se avolumando. E nós temos situações como essa, por exemplo, um volume tão grande de esgoto em cursos d'água que no Rio Tietê, né, no caso específico, havia espuma. Essa espuma não é sabão que alguém colocou lá. Isso é espuma de esgoto. Isso em 2015, na cidade de Pirapurã de Bom Jesus. Bom, o Rio Tietê ele é extenso, né? Então ele vai por vários municípios. Então, mesmo no centro do país, mesmo no centro econômico, quero dizer, né? Mesmo na região mais rica, nós temos problemas gravíssimos de esgotamento sanitário. Aí eu peço uma relação empática para vocês entenderem, então, como que se dá em um município empobrecido, né? De uma região empobrecida. E eu pergunto, isso é um problema ambiental? Será que é somente um problema ambiental? Né? Será que isso também é um problema urbano? Bom, antes de responder essa pergunta, na verdade eu não vou responder essa pergunta, eu vou deixar para a gente pensar e refletir até amanhã. Será que isso é efetivamente um problema, somente um problema ambiental? Quais são os níveis efetivamente do problema? Porque a partir do momento que a gente identifica qual que é o problema, a gente tem capacidade de pensar soluções para eles. Se a gente pensa de forma muito simplificada o problema, fala isso é só um problema, agora é só fazer o tratamento do esgoto, né? A gente agora coleta o esgoto e leva para outro lugar. Isso não é suficiente para efetivamente a gente resolver o problema ambiental que aqui está sendo gerado. Então, será que é só um problema ambiental? É muito mais do que um problema ambiental. E eu vou, então, a partir de amanhã, tentar debruçar um pouco sobre essas nuances do problema desse serviço especificamente, que eu estou usando como caso para representativo para todos os demais. Tem as perguntas? Cadê? Cadê? Não? Ah. O Demile perguntou, será que esses dados estão vigentes? São de 2012, quase 20 anos. Sim, provavelmente a gente deve ter melhorado bastante, Demile, o que o Duarte apontou lá em 2002, né? Nós tivemos uma melhora significativa, em especial no Sudeste. Muitas cidades tiveram campanhas para fazer o coleta e o tratamento de esgoto, o que permitiu, de certa forma, haver uma melhoria significativa desses serviços. Mas ainda assim, o estado continua crítico. O caso de Manaus, por exemplo, 3,5 é a região, né? Mas Manaus, especificamente, mesmo tendo a Zona Franca de Manaus, ou seja, sendo um polo econômico rico, do ponto de vista meramente da produção de atividades econômicas, ainda assim não supera mais de 10% o tratamento de esgoto sanitário. Então, a gente continua com regiões bastante precárias ainda nisso.
E o Sérgio falou que aquela foto parece um tsunami de esgoto. Realmente parece um tsunami de esgoto, né? E é muito comum. Eu lembro, por exemplo, de Vitória. A gente foi numa área precária, era um estudo sobre questões de paisagem, num grupo da USP, e eu estava dentro do grupo lá, discutindo, e a gente foi numa uma periferia que ainda não era a periferia da periferia, era a periferia do município de Vitória. O município de Vitória é bem rico, né? A capital do estado. Então a gente foi lá naquele cantinho e tinha um curso d'água. Quando a gente chegou lá, o curso d'água borbulhava. Não chegava a ser a tsunami de esgoto, mas ela borbulhava. Então, a gente conseguia ver, não tinha o cheiro ruim, mas a gente conseguia ver o estado de poluição daquele curso d'água. Isso em uma capital de um estado do Sudeste, que tende a ser com melhores condições urbanas. Imagina isso em outras realidades. Imagina isso em áreas que têm forte poder econômico, mas que esse forte poder econômico é concentrado na mão de poucos, o que faz com que a massa populacional seja empobrecida e que tem que viver nessas condições sanitárias. Realmente é algo que a gente deve preocupar para elevar a discussão sobre aquele problema que eu falei. Será que é só um problema ambiental? É muito maior. Bom, nosso tempo se esgotou. Como eu disse, a ideia hoje não é a gente fazer orientação, para que vocês continuem pensando e amadurecendo o trabalho de vocês, e para que quando eu consiga corrigir, vocês consigam, a gente tenha uma melhor evolução do trabalho, né? Porque aí eu vou conseguir fazer afirmações mais diretas com base no que vocês produziram, tá bom? Então, amanhã a gente continua com a aula de serviços e infraestruturas, segundo Duarte. Quem não leu o livro do Duarte, sugiro dar uma lidinha, ele é super interessante, eu sei que vocês gostam. E tem muitas outras nuances aqui da questão que vale a pena, que não dá tempo de eu falar aqui na aula remota. Agradeço vocês que ficaram até agora. Obrigado.